vídeo gravado no plenário vazio do Senado, o senador Eduardo Girão convidou os cidadãos a acompanharem a audiência pública que tenta ouvir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre os inquéritos políticos que conduz e nos quais persegue adversários políticos. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado já enviou desde ontem os convites para a nova audiência pública na manhã da próxima quarta-feira, dia 24. O requerimento que deu origem a esta iniciativa foi de minha autoria e aprovado por unanimidade na semana passada. Resta saber se mais uma vez o ministro do STF, daqui a pouco o presidente do TSE, senhor Alexandre de Moraes, vai se negar a atravessar a Praça dos Três Poderes e vir dialogar com parlamentares e sociedade brasileira pela democracia. Se você quiser participar, agende-se. A sessão é aberta ao público de forma presencial, mas também será transmitida ao vivo pelos canais da Casa Revisora da República. Que a verdade e a justiça prevaleçam em nossa nação. Paz e bem. No vídeo, Girão afirma: espero que o ministro Alexandre de Moraes venha, aceite o convite, juntamente com outros juristas que já confirmaram, e a ex-PGR Raquel Dodge e o atual Augusto Aras, para debater sobre aquele inquérito do fim do mundo, onde o Supremo é quem julga, é a vítima, é o delegado, é tudo. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal seria realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, a Casa permanece inerte mesmo diante de evidentes abusos de autoridade, pois os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Hoje, terça-feira, quase 3 horas da tarde, eu estou aqui no plenário do Senado Federal, onde geralmente às terças, às quartas, às quintas, a gente delibera, vota matérias, mas também faz pronunciamentos, denúncias, discursos ali daquelas tribunas, tanto dessa aqui como daquela. Eu quero dizer para você que, embora o Senado tenha cancelado as sessões dessa e da próxima semana, nós estamos aqui participando de algumas comissões e trabalhando, elaborando leis e de alguma forma estudando. E quero convidar você, para a semana que vem nós vamos ter a audiência, espero que o ministro Alexandre de Moraes venha, aceite o convite, juntamente com outros juristas que já confirmaram, e a PGR Raquel Dodge, a ex-PGR e o atual
também o Augusto Aras para debater sobre aquele inquérito do fim do mundo, onde o Supremo é quem julga, é a vítima, é o delegado, é tudo, né? Então, mesmo as sessões tendo sido suspensas, aqui no plenário nós continuamos trabalhando e vamos fazer os discursos. As denúncias que a gente tem, vou fazer diariamente, mesmo sem poder fazer da tribuna para todo o Brasil. Grande abraço, muita paz, Deus abençoe. Ligar aqui. Eminente desembargador, senador Regufe, presidente dessa comissão, quero cumprimentá-lo pela trajetória, pela sua justeza no exercício de seu cargo e agora também por pautar essa audiência pública. Cumprimentar o meu querido senador Girão, homem de coragem, homem que pensa efetivamente no povo brasileiro e que tem feito muito para combater essa situação, esse estado de coisas que nós estamos presenciando aqui. Cumprimentar o senador Espiridião Amin, cumprimentar o senador Marco Duval, cumprimentar todos os presentes, senhores e senhoras, e dizer da minha satisfação de estar aqui nessa audiência pública. Inclusive cumprimento meu querido amigo Ives Gandra, parceiro e nosso mestre, pela exposição que fez. Lamento muito, senhor presidente, que nenhum dos ministros convidados tenha comparecido. Quando fui presidente do Tribunal de Justiça em 2012 e 2013, eu recebia quem passasse na rua e nunca me furtei de participar de qualquer debate que fosse. O judiciário está a serviço do povo. O povo está acima dos poderes. A vontade do povo é que deve prevalecer. Nós sabemos que desde Montesquieu a atuação do judiciário tem sido flexibilizada. Até Hans Kelsen, que é um positivista por excelência, admite essa flexibilização e essa expansão da atuação jurisdicional. Mas sempre com o tempero e com a salvaguarda do nosso professor Canotilho, que efetivamente diz que a lei pode admitir sim diversas interpretações, mas desde que esteja de acordo, cada interpretação dessa esteja de acordo com a lei. Houve um avanço efetivamente nessa flexibilização e o ativismo comedido ganhou força, não é? Nós temos aí, inclusive, os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, hoje chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que realmente permite que o juiz recorra à analogia, aos costumes, aos princípios gerais e também observe os fins sociais da lei. Entretanto, senhor presidente, o que nós estamos vendo agora no país, com todo o respeito que nos mereçam os ministros do Supremo, alguns deles, inclusive, tinham oportunidade de privar de muitas conversas e nos ajudar, até auxiliar lá no Tribunal de Justiça. Nós estamos vendo que o Judiciário agora se transformou no único poder da República que realmente tem voz e que realmente comanda o nosso povo brasileiro. Então nós temos uma série de questões aí lamentáveis e que correm à margem da Constituição Federal. Nós estamos vendo, inclusive, restringido e cassado o nosso direito, é uma garantia prevista na Constituição individual, liberdades individuais, que inclusive são cláusulas pétreas, nos termos do artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, ou seja, não podem ser modificados por emenda constitucional. Nós estamos vendo, a não ser que advenha uma nova Assembleia Constituinte, e nem em situação mais extrema e anômala, esses direitos permitem à Constituição que esses direitos sejam postergados. E o que nós vemos aí é uma situação bastante difícil para o povo brasileiro, uma verdadeira ditadura. Agora, por exemplo, não se pode falar das urnas eletrônicas, do voto auditável, uma discussão que o próprio Supremo, o próprio TSE deveria ter promovido com o povo brasileiro amplamente, porque se trata do princípio máximo do cidadão, da cidadania, votar, o cidadão poder votar com garantia de quem deve ser realmente eleito, da sua vontade, de acordo com a sua vontade. Isso virou tabu para os ministros do TSE, ou para o dirigente do TSE, os dirigentes. Isso virou tabu.
Isso não pode ser mais discutido. Quando nós tínhamos uma lei a respeito disso, uma mini reforma eleitoral, implantando o voto auditável. O próprio ministro Barroso fez demonstração a respeito do voto auditável. E, no entanto, agora isso simplesmente virou pó, porque não se quer discutir essa questão. Não vou entrar no mérito se houve ou não houve violação das urnas. O que importa é que o povo tenha a garantia efetiva de que sejam eleitos realmente aqueles que foram votados, os seus representantes. Isso é importante, o judiciário tem que dar satisfação para o povo. O povo é soberano, essa é a grande realidade. E nós estamos vendo aí esse princípio, essa garantia individual, não é? Da liberdade de expressão, incisos 4º e 9º da Constituição Federal, preteridos. E lembrem-se, muito se lutou no curso da evolução da humanidade, batalhas sangrentas para que esses direitos e garantias individuais fossem concretizados. E nós agora simplesmente estamos jogando tudo isso pelo ralo. Aconteceu isso já na Covid, nos protocolos de Covid, que a gente acha realmente, os protocolos sanitários, que a gente acha realmente que esses protocolos deveriam ser implementados, mas nunca proibindo, por exemplo, o trabalho, que é um valor que está no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, e não pode ser afastado nem pelo estado de sítio ou de defesa. E está também dentre os artigos 5º da Constituição Federal, inciso 13, se não me engano. Então, nós estamos vendo uma situação complicada. Hoje nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, Alan dos Santos, senador Jefferson, o ex-deputado Jefferson, o presidente do PTB, o nosso deputado Daniel Silveira, uma situação bastante complicada e difícil. Aliás, com relação ao deputado Daniel Silveira, nós vimos que não foi observado o artigo 53, né? Os seus parágrafos 2º e 8º do artigo 53 não foram observados. Para cassar a imunidade de um deputado federal, é preciso 2/3, não é? De votação da Câmara Federal, do Congresso Nacional, nem da Câmara, do Congresso Nacional. E o ministro relator desse processo, desse inquérito e desse processo, dessa ação penal, cassou efetivamente numa penada. E o que eu fico mais envergonhado com tudo isso é que o presidente do Senado e o presidente da Câmara se omitiram, se acovardaram, com todo o respeito que mereça. Eu fico indignado com essa situação, porque você buscar um deputado dentro da sua casa, o deputado eleito pelo povo, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca imaginei que nós íamos passar por isso no alto dos meus 38 anos de magistratura. 15 segundos. O Senado e a Câmara têm poder de polícia. Está lá no artigo 52, inciso 13. Não se pode invadir o Senado e a Câmara, e muito menos para se buscar um parlamentar. O parlamentar que representa o povo e que tem o direito de se manifestar e o dever e a prerrogativa de se manifestar sem amarras, porque ele fala pelo povo. É o parlamento, é a ideia de se parlamentar, de representar o povo. E isso me causa espécie. Eu acho que foi um golpe fatal na democracia. Ainda que esse deputado tenha sido inconveniente e tenha mostrado falta com o decoro parlamentar. Mas isso caberia ser decidido na comissão respectiva disciplinar. O deputado deveria responder ali, nunca no Supremo Tribunal Federal. Aliás, nós temos aí inclusive o Roberto Jefferson sendo processado e julgado lá no Supremo Tribunal Federal. O relator tem um processo civil em que Roberto Jefferson foi condenado a pagar indenização ao relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele não tem efetivamente a parcialidade suficiente para julgar Roberto Jefferson. E também não tem competência, porque Roberto Jefferson não é mais parlamentar. É o juiz de primeiro grau. Então nós estamos numa situação que o ativismo judicial, vindo do neoconstitucionalismo, ou da jurisprudência de valores, ou seja lá como queiram chamar, até certo ponto nós podemos concordar com essa expansividade do judiciário. Mas a ponto de desrespeitar a Constituição flagrantemente, isso nós não podemos concordar, com todo o respeito que nos merece o ministro, e aqui
Não vai nenhuma ofensa pessoal e não vai nenhum menoscabo aos ministros, que eu respeito muito, mas é opinião minha. Como cidadão, eu posso falar e tenho que falar. O cidadão pode falar o que quiser. Se houver algum excesso, que responda, então, pelos termos do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que menciona exatamente que haverá indenização por danos morais e as consequências também dos crimes contra a honra, mas nunca uma prisão num crime que sequer é inafiançável. Então, nós precisamos sim, eu cumprimento muito o senador Girão por ter me dado a oportunidade de falar aqui nessa audiência. Eu, como cidadão, como um homem respeitável, como o ex-presidente do tribunal, um homem que sempre cumpriu o seu dever, e na humildade, porque nós não somos mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Nós podemos estar lá em cima, mas vamos ter que descer. E não se sabe se vamos descer no beijo, no abraço ou no corredor polonês. A grande verdade é que nós não somos mais do que ninguém. E nós, agentes públicos, eu fui agente público, nós estamos a serviço do povo. Nós devemos satisfação ao povo. É isso que nós devemos fazer. Agora, esse inquérito das fake news, por exemplo, onde está tipificada a fake news? Onde existe a tipificação? Houve pedido de arquivamento dela Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge. E não foi arquivado uma parte e foi ressuscitada a outra. Eu trago aqui, eu tenho uma jurisprudência aqui vasta, de que realmente o Supremo sempre decidiu que a Procuradoria-Geral da República, pedindo o arquivamento de um inquérito, ele tem que arquivar, o Supremo tem que arquivar. É uma jurisprudência que eu não vou citar todos os acordos aqui, mas eu deixo à disposição de todos que queiram efetivamente tomar conhecimento desses acordos. Olha, é uma lista enorme, inclusive com Celso de Mello, ministro Fux, Teori Zavascki, Roberto Barroso também, todos dizendo que, pedindo o arquivamento de inquérito à Procuradoria-Geral, ele tem que ser arquivado, porque não existe o artigo 28 no Supremo Tribunal Federal, não se pode recorrer a um órgão maior, como acontece na primeira, segunda e terceira ou instância especial. É diferente a situação. Então, o que eu vejo é que existe sim um ativismo mais do que judicial. Está existindo um ativismo político, com todo o respeito que merecem os ministros. E nós não podemos aceitar isso, que o Brasil caminhe para esse rumo. A democracia tem que ser ressalvada. Nós não estamos, inclusive, no sistema do common law. Nós estamos no sistema do civil law. Como se sabe, os precedentes têm força jurisdicionais. Mas aqui no civil law é a lei que tem força. O tribunal pode interpretar, o juiz pode interpretar a lei quanto quiser e de uma forma bastante elástica, mas desde que esteja de acordo com o texto da lei, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, e nunca jamais se afastar da lei, como está acontecendo aqui. Afastamento da lei, da Constituição, e realmente isso precisa ser discutido. E precisava ser discutido sim a questão das urnas, efetivamente. Todos nós podemos nos manifestar. É um direito, é garantia, estou terminando, eminente presidente, é um direito, é uma garantia do cidadão que não pode ser postergada. Impedir a manifestação do cidadão é o mesmo que ceifar-lhe a cidadania. Obrigado. Obrigado, senador. Obrigado, doutor Ivan Sartori. Passo a palavra agora ao doutor Djalma Pinto. Agora eu acho que nada do que você falou... Saúdo o